Olha, no Brasil, parece que a gente está vivendo um cabo de guerra constante, né? Um cabo de guerra silencioso sobre o nosso tempo. Exato. De um lado tem um movimento cada vez mais forte, de pessoas puxando para ter mais vida fora do trabalho. E do outro lado, o setor produtivo puxando de volta com um medo enorme de que a economia inteira vá para o chão se essa corda arrebentar. E o epicentro desse tremor todo é uma proposta que está lá em Brasília, a PEC 8 de 2025. Uma ideia bem ousada. Muito ousada. Acabar com a escala 6x1, aquela que a gente conhece, e reduzir a jornada para 36 horas semanais. A grande pergunta é, isso é um salto para o futuro ou um passo para um abismo econômico? É o debate do momento. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos analisar os argumentos dos dois lados. Mas o mais interessante é que vamos investigar uma possível terceira via, uma solução que nossas fontes sugerem. Uma solução que envolve os MEIs, os microempreendedores individuais e as plataformas digitais. Isso. Uma ideia para criar um modelo de trabalho complementar. Para entender tudo isso, a gente se baseou em reportagens, nos textos das próprias leis e propostas, e vamos ver se essa ideia para em pé. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo que está na mesa, a PEC 8 de 2025, da deputada Erika Hilton. Que agora tramita junto com outras propostas parecidas. Exato. A promessa é bem clara, 36 horas semanais, idealmente em 4 dias de trabalho, e o ponto principal... Sem redução de salário. Sem redução de salário. E parece que a ideia pegou, né? O movimento Vida Além do Trabalho conseguiu mais de 1,5 milhão de assinaturas. E tem uma pesquisa do Datafolha que mostrou que 64% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. Parece um consenso. Parece, mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes. Com certeza. O fascinante é que essa não é uma discussão só nossa, do Brasil. É um eco de uma conversa global, mas com um tempero bem local. E os argumentos a favor, que estão na própria PEC, são bem fortes, né? São poderosos. O primeiro, e mais óbvio, é a qualidade de vida. A promessa é de menos estresse, menos burnout, é mais tempo para a família, para estudar, para viver, no fim das contas. Isso a gente entende na hora. Mas a PEC também fala em ganhos econômicos, o que são um pouco contraintuitivo. Como trabalhar menos pode gerar mais riqueza. Exato, essa é a parte que gera mais polêmica. A proposta se apoia em duas teses. A primeira é a da geração de empregos. Um estudo do Diese, que eles citam, estima que a redução poderia criar até 6 milhões de novas vagas. 6 milhões. E qual a lógica por trás disso? A lógica é que as empresas precisariam contratar mais gente para cobrir as horas que deixaram de ser trabalhadas e manter a produção. E a economista Marilane Teixeira, da Unicamp, reforça que com mais tempo livre, as pessoas consumiriam mais lazer, mais cultura, aquecendo a economia por outro lado. Entendi. E a segunda tese é sobre a produtividade, certo? Eu vi nas fontes sobre aquele teste gigante no Reino Unido. Sim, e esse talvez seja o argumento mais forte deles. Foi o maior piloto de semana de 4 dias do mundo. E os dados são impressionantes. Depois do teste, 92% das empresas decidiram manter a jornada reduzida. 92% é quase todo mundo. E elas reportaram uma queda de 39% no estresse dos funcionários e agora vem o número mais chocante, um aumento médio de 35% na receita. Espera aí. O aumento de receita de 35%. Como isso é possível? Trabalhar menos gerou mais dinheiro? A teoria e o que os dados sugerem é que o foco aumenta, e muito, quando o tempo é mais escasso. Reuniões mais curtas, menos tempo ocioso, otimização de processos. As pessoas trabalham de forma mais inteligente porque a recompensa, que é o fim de semana de 3 dias, é muito concreta. Faz sentido. E já tem gente testando isso aqui no Brasil. Já sim, um projeto piloto com 22 empresas já tem em andamento, para ver se essa lógica funciona na nossa realidade. Ok, os benefícios parecem quase um sonho. Mais tempo, mais saúde, mais empregos, até mais lucro. Se é tão bom, por que tem tanta resistência? É aqui que a coisa fica interessante. O setor empresarial parece estar em pânico. E o pânico tem um nome: produtividade. Ou melhor, a falta dela.
O Brasil tem um problema crônico, estrutural nesse campo. Certo. As nossas fontes mostram que a produtividade do brasileiro está estagnada há mais de uma década. E se a gente olha só para o setor de serviços, que emprega 70% da mão de obra, Que é a maioria. o cenário é pior. O crescimento da produtividade desde 1995 foi de só 0,2%. É praticamente zero. O que significa que a gente não está produzindo mais ou melhor com o passar dos anos. Então o medo é que, se a gente cortar as horas, a produção caia junto. Exatamente, o argumento é esse. Em países como o Reino Unido, já existe uma base de alta produtividade. Eles conseguem otimizar. No Brasil, o receio é que a gente simplesmente passe a produzir 20% a menos, porque não tem muita gordura para cortar. E tem algum estudo que quantifique esse impacto? Tem sim. O Centro de Lideranças Públicas, o CLP, fez um estudo e a projeção deles é bem assustadora. O que eles dizem? O CLP estima que a mudança poderia levar à perda de 640 mil empregos. O exato oposto do que diz o Diese. Nossa. E quais seriam os setores mais afetados? Segundo eles, o comércio, com uma perda de 164 mil vagas, a construção civil, com 45 mil, e a agropecuária, com 28 mil. A lógica é que pagar o mesmo salário por menos horas aumenta o custo da hora de trabalho. E para as pequenas e médias empresas, essa conta não fecha? Para muitas, não fecha. Elas são mais de 90% dos negócios no país. As opções seriam demitir, repassar o custo para os preços, gerando inflação, Ou automação. ou acelerar a automação. Trocar o caixa pelo autoatendimento, o garçom pelo tablet, o aumento do custo do trabalho humano é o maior incentivo para substituí-lo por máquinas. Parece um beco sem saída. De um lado, um desejo popular e legítimo. Do outro, um medo real de quebrar a espinha dorsal da nossa economia. Como a gente sai disso? É nesse ponto de impasse que surge a tal da ideia que tenta construir uma ponte. A tal da terceira via. Exato. E se fosse possível reduzir a jornada para o trabalhador CLT, sem forçar o dono da loja a contratar outro funcionário CLT em tempo integral, com todos aqueles custos fixos. E é aí que entram os MEIs e as plataformas digitais. Certo. Perfeito. A proposta que se discute nos bastidores é a seguinte. Imagine um restaurante. Ele precisa de mais gente para cobrir o sábado e o domingo, agora que os funcionários fixos folgam mais. Certo. Em vez de contratar mais um CLT, ele poderia entrar numa plataforma e contratar um MEI, um microempreendedor, para cobrir aquele turno específico. Entendi. A empresa ganha flexibilidade para cobrir os picos, sem explodir a folha de pagamento, e o MEI tem uma oportunidade de renda extra, formal, emitindo nota. Parece uma solução ganha-ganha, na teoria. Seria um modelo sob demanda. A empresa posta a necessidade na plataforma. Preciso de um garçom para o sábado à noite, pago X. E vários MEIs cadastrados veem a oferta. Quem tiver interesse, aceita. Isso daria uma agilidade enorme para setores como comércio, restaurantes, eventos. Exato. Setores que não podem simplesmente parar. Ok, vamos desempacotar isso, porque na minha cabeça já acende um alerta vermelho com a palavra pejotização. A ideia é boa na prática, mas ela se sustenta legalmente? Isso não seria visto como fraude trabalhista? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está numa área bem cinzenta da nossa legislação. Temos duas leis principais em jogo. A primeira é a Lei do MEI, de 2006. Certo. Ela diz que o MEI é uma empresa e permite que uma empresa contrate os serviços de um MEI. O problema é o parágrafo seguinte, que avisa: essa contratação não pode ter os elementos de um vínculo de emprego. E esses elementos são a chave de tudo: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Se um juiz do trabalho identifica isso, já era. Vira emprego com carteira assinada. Precisamente. Onerosidade, que é o pagamento, sempre vai ter. A pessoalidade pode ser contornada, talvez, mas os pontos críticos são a habitualidade e a subordinação. A habitualidade seria a frequência, né?
Se o mesmo MEI trabalha todo sábado no mesmo lugar, isso já começa a parecer emprego fixo. Exato. E a subordinação é o ponto mais sensível de todos. Receber ordens diretas, seguir regras internas, usar uniforme. Se o gerente do restaurante pode dar uma bronca no MEI, isso é subordinação clara. Mas aí entra a segunda lei que você falou, a da terceirização de 2017. Ela não mudou o jogo? Ela foi um divisor de águas. Ela permitiu contratar uma empresa para realizar atividade fim. Por exemplo, uma escola contratar uma empresa de professores. E o MEI é, legalmente, uma empresa de uma pessoa só. Exato. Então, em tese, a lei da terceirização daria amparo para essa contratação. O pulo do gato seria estruturar a relação de uma forma que seja genuinamente empresarial. E a tecnologia das plataformas seria a ferramenta para garantir isso. Exatamente, a plataforma não é só um intermediário, ela é um mecanismo que garante a autonomia. Imagine um app onde o MEI tem total liberdade de escolher onde, quando e em qual turno quer trabalhar. Ele pode recusar ofertas sem ser punido. Isso. Ele pode trabalhar no restaurante A na sexta e no B no sábado. Nesse cenário, a subordinação e a habitualidade se diluem. A relação é comercial. O restaurante compra um serviço, o MEI vende. É muito diferente de um MEI obrigado a cumprir uma escala fixa imposta por um chefe. Entendi. Mas mesmo com a plataforma, a linha parece muito, muito tênue. Para isso funcionar em larga escala, a gente precisaria de mudanças na lei, né? A maioria dos especialistas concorda que sim. Deixar isso só para a interpretação de cada juiz seria o caos. Uma insegurança jurídica total. Exatamente. O ideal seria uma regulamentação específica, um adendo na lei do MEI ou na lei da terceirização, criando essa modalidade de trabalho complementar e intermitente via MEI. E o que essa nova regra precisaria ter para proteger os dois lados? Critérios objetivos. Por exemplo, um limite de horas que um MEI pode prestar serviço para a mesma empresa no mês, para evitar a habitualidade. E garantir, por contrato, a autonomia na escolha dos turnos. E, claro, proteger o trabalhador para que ele não seja coagido a virar MEI. Certo. Então vamos colocar na balança. Se essa modernização fosse bem feita, quais seriam os prós e os contras? O potencial é enorme. Para as empresas, a vantagem é mitigar o aumento de custos, evitando demissões. Para os trabalhadores CLT, a contrapartida é que a redução da jornada se torna viável para os seus empregadores. E para os próprios MEIs? Seria a criação de um mercado gigantesco de oportunidades de renda, formal e flexível. E para a economia como um todo, poderia ser um instrumento poderoso de formalização. Hoje, 38% do nosso mercado de trabalho é informal. Traria milhões de pessoas para um sistema onde emitem nota e contribuem para a Previdência. Exatamente. Ok, o lado positivo é bem atraente. Mas e os riscos? Qual o grande perigo desse modelo? O risco é um só, mas ele é gigantesco: a precarização do trabalho. Se a fiscalização for fraca e as regras não forem bem amarradas, o modelo pode ser desvirtuado. Empresas poderiam pressionar funcionários a virarem MEI para fazer a mesma função, mas sem direitos. Exatamente, sem férias, sem 13º, sem FGTS. A autonomia do MEI precisa ser real, não só no papel. Se na prática ele não puder recusar turnos, o modelo vira uma fraude em larga escala. Ou seja, a solução para viabilizar um direito poderia acabar corroendo outros. É um paradoxo perigoso. Perigosíssimo. O sucesso de uma ideia como essa depende menos da teoria e mais da execução e da robustez da regulamentação. Recapitulando, então, a gente tem essa tensão fundamental. A busca justa por mais equilíbrio, materializada na PEC, contra os riscos econômicos muito concretos que ela traz para a realidade do Brasil, com nossa baixa produtividade. E essa solução via MEIs e plataformas surge como um possível caminho do meio, uma tentativa de conciliar os dois lados. Mas não é uma bala de prata. Longe disso. É um caminho que exige debate, cuidado e uma regulamentação extremamente inteligente para não criar um problema ainda maior. E isso nos leva a uma reflexão final que vai até além da escala 6x1, sabe? À medida que a tecnologia avança, as nossas definições de emprego, de trabalho do século XX, elas estão ficando obsoletas. O mundo mudou. E esse debate sobre horas é um sintoma dessa transformação maior. A
A pergunta que fica para a gente ponderar é: em vez de só ajustar as horas dentro de um sistema antigo, será que não deveríamos estar usando essa oportunidade para desenhar novas estruturas legais? Estruturas que reconheçam as várias formas de trabalho que já existem. Exato. O CLT, o autônomo, o MEI, o freelancer. Talvez o futuro não seja um modelo único para todo mundo, mas um cardápio de opções com diferentes níveis de proteção e flexibilidade para que cada um encontre o que faz mais sentido para a sua realidade.